Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Eu sou a Patrícia Cazuco, né, junto da Marta Cristina, nós somos o Recanto Sátia e no nosso podcast Entre Amigos temos um casal maravilhoso, nossos convidados especiais, que é o Marcos e a Valdívia Latari. Gente, olha, gratidão por ter aceito o nosso convite. Gente, estamos assim, faz muito tempo, né, Marta, que a gente estava comentando. Eu falei, É, quando é que o Marcos vai vir, né? Sabe, né? Porque a Vala, assim, sempre tá conosco, né? Todo momento, né? Agora o Marcos fazia falta. Então, é. Imagina, ela já é nota 1000, agora, né, ficou 2000 agora, né? Muito obrigada por estar conosco, a gente está muito feliz, muito mesmo, tá? E grata por vocês estarem juntos finalmente aqui, né? E para falar de um assunto tão importante, né? Que é uma coisa que a gente, aqui no canal, a gente gosta de ampliar e gosta de comentar. E hoje a gente vai ter os dois especialistas, né? Para falar sobre as frequências, né? As frequências de luz, as frequências de Reiki. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Val. E vamos encher esse canal de conhecimento hoje. Grata, meninas. Gratidão. É muito bom sempre, né? Vocês sabem disso, e não é de coração mesmo. E que bom que a gente pode ter essa oportunidade que vocês nos ofertam para a gente poder transmitir um pouco, né, do nosso conhecimento e, na verdade, daquilo que a gente vivencia, porque eu acho isso fundamental e mais importante que tudo, né? O fato da gente poder vivenciar, praticar algo e transmitir, levar ao conhecimento para que outras pessoas também possam saber, conhecer que existem muitas magias de luz pelo mundo, não é? E às vezes tão perto, tão palpável, tão acessível, e por falta de conhecimento a gente não utilizar. Então, essa é a ideia e a gratidão por termos essa oportunidade aqui com vocês de poder transmitir um bocadinho. E cá conosco hoje, não é? O Marcos. Boa noite a todos. Agradeço o convite, né, para poder explanar um pouco a respeito desse tema, que é um tema bem profundo. Vamos começar a navegar por ele, a gente vai perder o horário, né, porque é longo, vai se estender. Uma palavra se estende a outra, uma Sim, frequência se estende a outra, sempre, né? o som se estende a outro, e assim nós vamos. A nossa voz tem uma frequência, a nossa voz é um som, ele tem uma frequência de determinadas notas, e assim nós nos conduzimos, né? Vamos levando, trazendo aí um pouco do conhecimento que temos a respeito disso, que possa beneficiar as pessoas que estão aí conosco hoje, né? Todos nós juntos participando. E a paixão, né? Sem É, contar a paixão por tudo isso, né? Especialmente o Marcos, né? Por isso que eu acho que ele não podia faltar hoje nessa troca, nesse bate-papo, por conta dessa paixão que ele tem pelo som, pela música em si, e especialmente pelas frequências. nós começamos sempre pelo início. E o início começa em Gênesis, Gênesis 1, porque quando o Criador manifesta a criação, ele emite um som. E esse som é uma nota. E essa nota cria tudo. Então começa tudo no princípio, lá no início, né? Que a gente fala em Bereshit, início, para que toda a criação se manifestasse concreta. Então ele vem caminhando por eons de tempo até chegar a nós aqui no planeta Terra, numa terceira dimensão, que também é uma frequência dimensional.
Mas quando a gente falar de frequência, temos que falar de qualidades fisiológicas do som. Quais são essas qualidades? Você começa pela altura. E a altura do som está relacionada diretamente com frequência. Ou seja, a altura é o tom, é a qualidade do som, que vai permitir que nosso ouvido, possa distinguir entre um som grave, um som agudo, um som de baixa frequência ou um som de alta frequência. Som agudo, que é um som de alta frequência, que é um som alto, ou um som grave, que é um som de baixa frequência, que é um som mais baixo. Então, essa é a primeira distinção. Depois nós vamos trabalhar uma frequência. O que o ser humano pode ouvir? O que o nosso ouvido ouve? Qual é a frequência? Qual é a faixa média de frequência que nós podemos ouvir? Ela vai variar de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, dentro dessa frequência de 20 a 20 mil, nós somos capazes de ouvir. Fora isso, foge da nossa audição. Um animal, ele tem uma audição muito mais acurada que a nossa. Por exemplo, o nosso cão, quando chega alguém da nossa família, ele já avisa, mas como? Ele já está percebendo pelo som, pela forma de caminhar, pelo som do carro que estacionou, ele já sabe que é uma pessoa da família. Então, é bem mais acurado. Temos também a parte da intensidade do som. Isso é intensidade, é a característica que vai nos permitir distinguir um som forte de um som fraco. Um som grave, som agudo. Som fraco, som forte, relacionado com aquele som que é transportado pelas ondas, né? A intensidade e a potência dentro de uma determinada amplitude da onda que se manifesta através do som. Tudo isso se engloba também no aspecto de uma ressonância. A ressonância é importante porque nós podemos falar que quando um barítono, um músico, um cantor, ele canta uma determinada vibração, ele pode aumentar drasticamente essa amplitude, criar uma ressonância tal que vai quebrar aquele cristal. Uma experiência que possa ser feita com som nesse sentido. Pode ter também a parte do timbre dentro do som, que é uma qualidade sonora que vai permitir que nós possamos distinguir uma mesma altura, uma mesma frequência e a mesma intensidade, emitido por instrumentos diferentes. Por exemplo, se eu tocar uma flauta, tem uma determinada amplitude, né? E a voz humana, juntamente, também tem uma amplitude. Então, o diapasão ele vai permitir que a gente possa equilibrar esses determinados sons dentro desse sentido. Falando sobre som, nós não podemos deixar de abranger a parte de frequências, as frequências bineurais, né? Que muitas pessoas perguntam, elas funcionam? O que são essas frequências? Na verdade, é um fenômeno auditivo criado quando o nosso cérebro ele percebe a diferença entre dois tons de frequências ligeiramente diferentes, um enviado para cada ouvido. Então, para um ouvido ele entra uma frequência determinada, mais elevada, no outro mais baixa. Então, ele distingue essa diferença, que na verdade fisicamente ela não existe, né? Mas induz o nosso cérebro a alinhar a frequência percebida para alterar nosso estado mental. Então, ela funciona para essa finalidade. Dentro daqueles estados que a gente fala delta, teta, alfa e beta e gama. Essas frequências que vão dar um padrão, vamos falar assim, de sintonização e um padrão que nos permite atingir um determinado estado. Por exemplo, um estado sono profundo, eles vão estar no estado delta, o mais baixo possível. Na meditação, estado delta. E o relaxamento, o estado alfa. Eu vou entrar no estado alfa, então nós fazemos uma meditação, um mantra por exemplo, e vamos entrar nesse estado alfa de relaxamento. Ficamos bem tranquilos, bem calmos. Quando nós atingimos o outro estado, que é o estado beta, você quer um foco, uma direção, um objetivo para você alcançar. Então, você pode trabalhar dentro de um padrão desse para poder atingir aquele objetivo. O estado gama já, quando a nossa mente ela vai estar num padrão mais elevado, mais acurado, se não falar assim, no sentido maior. Estado esse que todo mundo deseja alcançar. Deseja alcançar. Uma elevação realmente de consciência, né? Sim.
Mas como que essas binaural vão funcionar? Como que isso vai acontecer dentro do processo da nossa audição? Nós colocamos um fone de ouvido que toca um som numa frequência, por exemplo, 200 Hz do lado esquerdo, e no outro toca 210 Hz, uma frequência próxima, 10 Hz de diferença. Então o cérebro ele vai processar os dois sons. Ele cria uma terceira onda imaginária com uma frequência da diferença dos dois, ou seja, 10 Hz. Aí vai acontecer um chamado arrasto de onda cerebral, que induz o cérebro a sincronizar a sua atividade elétrica com essa nova frequência. Então, isso é conhecido como arrasto de ondas cerebrais. Vai fazer com que nossas ondas cerebrais sejam levadas até aquele padrão determinado. Então, nesse sentido, nós vamos diferenciar, então, os estados das faixas de frequência de delta, teta, alfa, beta, gama, para poder ter os efeitos associados a cada uma dessas frequências. Por que eu estou falando tudo isso? Para nós chegarmos até os hertz que compõem as frequências voltadas para a cura, frequências voltadas à harmonização do corpo. Porque se nós pegarmos o delta para um sono profundo, reparador, a frequência é 0,5 a 4 Hz. Aí você entra naquele sono, que você acorda no dia seguinte totalmente recuperado do cansaço que você estava no dia anterior. Agora, se você quer entrar no estado de meditação, intuição, um estado de criatividade, já o segundo estado, que é o estado delta, de 4 a 8 Hz. E assim sucessivamente, estado alfa, que é aquele estado para entrar numa calma, ter um foco, mas um foco nem ficar com aquele nervosismo porque não atingiu aquele objetivo. Então você vai ficar num estado mais tranquilo. De relaxamento, né? Relaxamento. Estado zen, 8 a 14 Hz, mais ou menos. Né? No beta, já entra em alerta, a concentração, a atenção para resolver os problemas do cotidiano. Mas também, se passar das frequências de 14 a mais de 30 Hz, a gente pode entrar num estado de ansiedade, aumentar a ansiedade da pessoa. Quero atingir logo, quero chegar logo, quero fazer, quero resolver. Então, tem que trabalhar no equilíbrio, né? Porque no gama, que é acima de 30, eleva o nosso padrão da sinapse cerebral um padrão mais elevado. Então, nós conseguimos ter mais memória e um aprendizado muito mais rápido do que o normal, no estado passivo que nós possamos estar. Falando sobre tudo isso, então, nós temos que entrar então, naqueles fundamentos das energias e frequências em Hertz. Por exemplo, falar sobre como o Hertz é medido, como que o Hertz, como que isso funciona. Bom, o Hertz na verdade, a unidade que mede a frequência. Ela vai indicar, assim, para nós, quantos ciclos de uma onda ocorrem em um segundo. Quanto tempo em um segundo ela vai percorrer. Então, na verdade, quando nós aplicamos essas frequências, nós vamos quantificar essas oscilações dessas ondas sonoras, eletromagnéticas e outros fenômenos vibratórios para atingir aquele hertz que nós necessitamos para a nossa função, ou seja, para a função de retornar o equilíbrio da homeostase humana. Está dando para acompanhar bem o raciocínio, né? Que é bem complexo. E essas energias têm vibração, são tanto elas quanto as ondas eletromagnéticas, que se manifestam por meio dessas ondas, transportam energia pelo próprio espaço. E é muito importante, porque, né, nas próprias tecnologias nós vemos isso, no rádio, na televisão, aplicações científicas estão presentes. Nós temos aí as máquinas de ressonância magnética também, né? Trabalham dentro dessas frequências determinadas. E essas frequências determinadas, elas têm efeitos físicos. Elas interagem com materiais determinados, com diferentes materiais, que possibilitam que esses efeitos induzam essa ressonância em determinados objetos e atinjam as vibrações para causar aquele efeito físico. O efeito físico até mesmo na matéria, dando uma estimulação biológica que provoca estímulos biológicos determinados, influenciando nós como organismos vivos de uma forma mais precisa, mais direcionada a atingir aquele objetivo que nós buscamos.
nesse sentido. Elas estão presentes também na ciência, né? Elas estão presentes na transmissão de rádio e TV, como eu falei agora há pouco, que transmite os conteúdos audiovisuais para grandes plateias, né? Comunicação via internet, tanto ela é tão rápida que permite a comunicação global, como agora nós estamos fazendo, dentro desse processo. E assim, sucessivamente, ela também é aplicada dentro da medicina, né? Como eu falei, na ultrassom, imagens internas do corpo, para possibilitar análise na ressonância magnética, que são ondas de radiofrequência, né, campos magnéticos, que vão gerar essas imagens determinadas em tecidos moles do corpo para mostrar como tudo está ocorrendo dentro desse processo e dar um diagnóstico preciso e seguro. Isso no aspecto da medicina, né, da medicina. E aí nós podemos entrar, então, nas nossas áreas. Já em frequências e terapias alternativas. Como que podemos usar tudo isso, né? Porque algumas terapias alternativas usam frequências para tentar promover o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, chegar até mesmo a nível espiritual, pode chegar, né? Mas é uma eficácia científica que ainda está em debate, em estudo, não provado ainda, mas para nós que trabalhamos com isso, nós sabemos que funciona, funciona e funciona muito, né, dentro do trabalho que a gente desenvolve, principalmente com as chamadas frequências Reif. Por que frequências Reif? O Dr. Raymond Reif, na verdade, é um inventor e pesquisador americano que morava em Ohio, Estados Unidos. Ele fez um trabalho inovador em microscopia e pela essa hipótese de frequências específicas para destruir determinados micro-organismos causadores de doença. Então, ele desenvolveu microscópios, na verdade, ópticos, muito avançados para a época dele, lá em 1888, mais ou menos, esse chamado microscópio universal, que possibilitou, pela primeira vez, observar vírus vivos, algo inédito naquela época, que não tinha como, era mais pelo experimento do que pela análise visual dos vírus, das bactérias e tudo mais. Quando ele tinha 17 anos, ele se formou no ensino médio, ele ingressou na Universidade John Hopkins. Essa universidade é interessante que é onde ela descobriu a cura para o câncer de mama. Isso é reportado, até tem um filme, foi transmitido há um tempo atrás, chamada Mãos de Deus, salvo engano. É um retrato verdadeiro do que aconteceu. Essa pessoa não era médico, né? E ele fez algumas cirurgias nesse hospital para essa finalidade. Inclusive, a primeira cirurgia do coração, transplante de coração. Então, vejo que essa universidade é muito famosa e ela atua dentro do processo também de combate ao câncer. Ele entrou nessa faculdade para estudar medicina. Depois ele foi para a Alemanha, onde desenvolveu fotomicrografias, né, de um atlas da faculdade, atlas de parasita da universidade. Até hoje esse atlas é usado, né? Muito apreciado, né? Deram um título para ele de parasitologista, primeiro título dele, depois o título honorário em doutor em ciências na Universidade do Sul da Califórnia. Ou seja, o trabalho de microscopia dele e a pesquisa de câncer fizeram com que ele pudesse ser coroado com esse presente, esse doutorado dentro desse processo. Mas ele, caminhando dentro dessa inovação, dessa pesquisa que ele fazia, ele também desenvolveu pesquisa da ótica, da microscopia, não só da microscopia, mas da radioquímica, da bioquímica, até mesmo da aviação. Então, ele desenvolveu o que nós podemos chamar de medicina bioelétrica. E isso daí foi noticiado em vários jornais lá nos Estados Unidos, Los Angeles Times, San Diego Tribune, etc. Outros locais foram muito bem caracterizados nessas reportagens para colocar tudo sobre ele. Mas ele conseguiu isolar um vírus, um micróbio, né, usando esse acessório espectroscópico de fenda, que era uma novidade na época, né,
criando aqueles chamados, como se fossem cristais, prisma de quartzo, né? Ele focalizava a luz no único comprimento de onda no micro-organismo, ressoava com a frequência da assinatura espectroscópica daquele micróbio. Então ele começou a perceber que se ele tivesse a assinatura do micróbio, na verdade, ou seja, a frequência, ele conseguiria romper com a vida daquele micróbio que poderia estar causando um dano no corpo físico. O resultado disso, Fantástico, né? o resultado disso, né, Val, Sim. foi o uso do comprimento de onda ressonante, por isso falei de ressonância antes, em que esses micróbios, né, ou micro-organismos invisíveis na luz branca, tornavam-se invisíveis num flash de luz. Quando a luz batia uma frequência de cores em cima, ressoava com a própria assinatura espectroscópica distinta daquele determinado micro-organismo. Então o Reif podia vê-los invadindo a cultura dos tecidos, ou seja, invadindo os tecidos orgânicos, vivos, que os microscópios comuns não podiam fazer. Então foi um grande avanço na ciência, foi um grande avanço que ele trouxe. Incrível, e assim, né? é muito grandioso, né? E desencarnou sem ver tudo isso realizado, né? Mas, assim, é como a gente sabe que determinadas almas, né? Ela acaba vindo para cumprir determinada missão mesmo, né? Não é algo assim que vem e consegue concluir e ver o sucesso daquilo que se criou ou co-criou, sendo um enviado, um mensageiro da luz, né? Para Uma realmente semente. acontecer. Uma Então, semente. hoje, exatamente. E aí nós temos, né, o privilégio hoje, todos nós que estamos aqui nessa época, tendo essa oportunidade. É sensacional. Então, ele tendo acesso à assinatura do microorganismo, ele desenvolveu um método para identificar diferentes organismos e suas taxas que ele chamava de MOR, que significa que cada organismo tem uma frequência de assinatura, em qual vibrava ou ressoava. Aí ele desenvolveu uma tecnologia construindo um instrumento de frequência capaz de reproduzir o Morse e, assim, matar os organismos. Olha até onde ele chegou com a sua perspicácia mental, com a sua inteligência científica, né? Então, de uma forma mais simples, né? Como eu falei antes da ressonância, uma cantora de ópera que usa sua voz, ela pode quebrar um copo de cristal tranquilamente, quando atinge aquela frequência determinada, entra na assinatura daquele objeto e acaba quebrando uma certa frequência, uma frequência específica. O vidro se despedaça da mesma maneira que o organismo se despedaça quando exposto à frequência gerada pela máquina chamada Rife, a máquina que ele permitiu que a gente pudesse chegar até ela. Então, mais ou menos no início da 1915 a 1920, né, ele começou a pesquisar sobre o câncer. Depois de 10 anos, mais ou menos, ele havia isolado o vírus do câncer e aprendeu, então, com esse isolamento, como destruir as culturas no laboratório e passou primeiro a curar o câncer em animais. Quando ele começou a obter sucesso, ele abriu uma clínica e, principalmente, 16 casos que ele pegou, ele curou os 16 casos. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses ele curou os 16 casos. Então, a partir de então, os médicos começaram a utilizar de forma independente esse equipamento e trataram pessoas mesmo com câncer, mais ou menos umas 40 pessoas por dia, durante 10 anos. Né? Durante 10 anos. E começaram a curar o câncer. Além de curar o câncer, outras doenças mortais, como condições degenerativas, né, como catarata, foram revertidas. Então, a amplitude do processo que leva realmente à homeostase orgânica, ou seja, a cura, é grande, é possível ocorrer mesmo. Já que ele conseguiu determinar uma frequência elétrica que poderia destruir os micro-organismos,
não só responsáveis pelo câncer, como eu acabei de falar, mas para herpes, tuberculose, outras doenças em si, até prostatite, todo tipo de doença nesse sentido. Ele foi de pesquisa de anos e anos e anos. Tanto que essa pesquisa foi relatada numa revista americana Science, em jornais médicos, e no relatório também anual da Smithsonian Institute, também, lá dos Estados Unidos. Então, vejo que começaram a dar uma importância determinada a ele, só que não avançaram, né, nas pesquisas, né, nas teorias científicas. Então, como não havia realmente esse processo de fazer os estudos, o método de tratamento do Reich entrou em conflito com as visões mais ortodoxas, ou seja, não, tem que ser desse jeito, isso aqui não funciona. Como não funciona? Vamos pesquisar cientificamente para mostrar que funciona. Mas nem tem interesse de fazer ou não tem interesse de fazer. Então, nesse momento, o trabalho foi interrompido. E as pessoas que estavam fazendo pesquisas e tratamentos foram forçadas a se esconder e a parar, porque a perseguição começou a ocorrer. Mas alguns médicos que tinham uma consciência mais científica, né, continuaram a fazer de uma forma oculta, né, curando câncer por 22 anos. 22 anos mais, de forma oculta, não revelada para a humanidade. Então, esse sucesso original que aconteceu anteriormente foi ocultado da maioria das pessoas que poderiam ter acesso, né, sempre porque houve oposição de autoridades médicas, até mesmo do governo. A gente sabe que isso acontece porque, na verdade, as próprias terapias alternativas, né, complementares, têm uma certa restrição. A gente sabe que o estudo científico é realizado dentro das faculdades médicas, dentro das especializações, visam visam dar uma qualidade de vida maior para o ser humano. Sabemos disso. Não renegamos e nunca nós podemos falar abandone tratamento médico. Jamais. Essa é uma opção alternativa que dá um motivo a mais para a pessoa ter uma esperança, né, de obter um processo que leva ela a sair daquele espectro da doença, né, nesse sentido. Agrega, né? Só agrega, não, né? Sim. Caminhando junto mesmo, né? Mas em 1950, até 1980, vários pesquisadores, de forma independente, não de uma forma mais abrangente, foram verificar os princípios científicos, né, dos quais essas curas da AIDS aconteceram. Mas essas teorias de câncer originais foram articuladas e demonstradas para o AIDS, foram demonstradas lá, 50 anos atrás, um pouco mais, inclusive com pesquisadores modernos da AIDS, né? E sabe-se que realmente isso é possível. Isso é possível. Combater, né? Mas, como ele estava sendo perseguido e começou a ficar doente, lá nos idos de 1950, outra pessoa, um engenheiro, na verdade, mecânico, John Crane, ele era analista de laboratório, ele era pesquisador de saúde, ele passou, era parceiro de Reif, ele passou a pegar todos aqueles segredos que Reif havia compartilhado e juntos, né, junto com todos esses segredos, eles projetaram e construíram novos e melhores aparelhos. E aí essa nova geração de médicos que chegou começaram a se interessar na possibilidade da cura do câncer de uma forma genuína, uma fosse mais duradoura, né? Não tanto assim, daqui tantos anos, mas de uma forma, a cura se efetivou e ela permanece, e sem dor, sem ser invasiva. Isso é uma coisa muito primordial, né? Mas, novamente, houve o ataque das autoridades. Tristemente. Essa pessoa que auxiliou o Reich foi preso, os equipamentos foram quebrados e todos os registros que existiam foram destruídos. Então, nós não temos mais acesso àqueles registros lá antigos, né? Nesse sentido. Mas alguns documentos foram preservados, alguns documentos. Então, toda a história que estava nesses documentos deu para ser compactada e ser compartilhada, até que existe muito repórter investigativo, né? O repórter gosta de investigar as coisas para fazer a parafernália dentro daquilo que ele processa nos jornais.
Então ele começou a examinar a riqueza de documentos que existia, que permaneceram, né, dentro lá do poder desse John, e como ele viu que tinha muita injustiça que destruíram o trabalho de Haifa, ele escreveu um livro. E nesse livro ele contou tudo o que aconteceu, tudo que havia desencadeado aquele processo investigativo, das curas e tudo. O livro se chama The Cancer Cure That Worked, 50 Years of Suppression, ou seja, a cura do câncer que funcionou, 50 anos de supressão. Então, quer dizer, lá nesse livro está tudo escrito. Eu poder ter acesso a ele, não tenho, mas eu tenho que comprar, mas não sei se a gente acha mais, né? Porque lá dos idos 1970, 60. E o Ive morreu no hospital Grossman, né, um ataque cardíaco, depois que ele passou esse último ano da vida que ele tinha no lar de idosos, uma cidade lá chamada El Cajon. Ele estava sem amigos e sem dinheiro, esquecido e abandonado. Então, todo aquele trabalho que poderia hoje estar beneficiando milhares e milhares, por não dizer milhões de pessoas, foram esquecidos. Mas nós temos a frequência Rife. Felizmente, a gente conseguiu capturar, né, essas frequências, que se usa uma tecnologia, na verdade, a frequência Rife trouxe um instrumento de frequência capaz de reproduzir aquele Morse que eu falei, né? Ou seja, a sequência de assinatura de um organismo no qual ele vibra e ressoa. E assim essa frequência vai auxiliar no combate aos organismos que são causadores das doenças. Como que a gente vai usar isso? A gente usa na forma terapêutica, que são gerados por uma tecnologia chamada Zapier, né, que é conhecida como antibiótico eletrônico, que é o zapping, que é basicamente os patógenos elocutadores, que eletrocutam o vírus, que auxilia na ação antiviral bactericida. Elimina o microorganismo que possa estar causando dano no nosso sistema, normaliza o pH sanguíneo, que é essencial para nós, e extermina vários microorganismos presentes em nós, no organismo humano, né? Nós, quando eu falo, organismo humano, né? Tais como parasitas, vírus, bactérias e até mesmo fungos. Fungos é um problema sério. E todas essas coisinhas são indetectáveis, né, no normal. E tem uma pesquisadora que a Val gosta muito, que é a Rhoda Clark, né? Não só eu, né? Canadense. As meninas também. Que ela começou a fazer uma consultoria nutricional lá nos 1960, né? Então, uma pesquisa independente, ela começou a verificar em todos os aspectos da doença humana, especialmente no combate ao câncer, na vida ao câncer. Isso levou ela para vários caminhos, estudo de bactérias, de parasitas, de vírus, de fungos, metais pesados, solventes, radioatividade. Foi diverso o campo de atuação dela. E um dos maiores presentes é a invenção do Zapier, com ela. Porque Zapier significa esses patógenos elocutadores que eu te falei, né? Então, durante todo esse tempo que ela pesquisou, ela usou o gerador de frequência para Zap. E um patógeno até outro patógeno, e claro, foi inspirando-se no trabalho do Dr. Rife. E ela conseguiu, então, determinar as frequências poderiam ser usadas para atingir esse micro-organismo, né? Mas não foi ela que construiu o aparelho mais preciso, né? Foi o filho dela, já que para 1990 para frente, já, o gerador de frequência mais preciso, que era operado por bateria. E, na verdade, esse gerador ele visava a atingir aquela questão do acaso intestinal, né? Um problema de intestino. Mas quando ele pôde perceber que a bateria matava todos os patógenos, sem interferir numa frequência específica. Então, ele tinha uma determinada economia de tempo. Ele começou a trabalhar dentro disso. Já que a doutora Clark ela escreveu 7 livros, e 5 deles sobre o câncer. Né? Muito interessante isso, né? 7 livros, ela focava muito no câncer, né? Que é a doença, fala que é a doença da década, não, da época, né? Da nossa... Não só da época, né? Do milênio, né? Na verdade. Né?
Uma doença que vem lá atrás, né? Lamentavelmente, Vem né, a dos céus de gente, tempo, não é de agora, não, né? Então, infelizmente, é será. interessante, muito importante isso, esclarecer isso, né? Mas como Então, a Val falou, né, essas pessoas, elas vêm para plantar sementinha, né, e a gente está aqui para dar continuidade também, né. Eu estava vendo um filme sobre a vida do Van Gogh, e também, né, ele só vendeu um quadro, né, em vida, e hoje ele é considerado um dos maiores, né, então eu acho que a gente faz a nossa parte, né? A gente dá continuidade nesse trabalho deles, porque a gente sabe que às vezes demora um pouco, né, para que as pessoas tomem consciência, mas a gente faz a nossa parte, né? Sim, eu acho importante, né? Porque é bom as pessoas, a gente também disseminar essa sementinha para que as pessoas saibam que existem muitas, muitas almas maravilhosas que já passaram por aqui e que, graças a todas elas, nós temos todas essas dádivas, né? Para vivermos hoje com, nossa, uma riqueza infinita em todos os setores, em todos os níveis, sentidos da vida, mas sempre teve alguém que deu essa, né, que deu o braço, que deu, enfim, muitas vezes a vida para que tudo isso pudesse ser. E as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, né? De que o espírito de amor e de gratidão deve ser cada vez maior em todos os corações que peregrinam hoje na Terra, graças a todos estes que fizeram a sua parte, né? Que vieram e realizaram a sua missão e que hoje cabe a nós também, né, fazermos o mesmo, dar cumprimento da nossa missão, né? o Sarraf, ele usou a vida dele toda voltado a auxiliar o ser humano, né, na recuperação da saúde, na recuperação, na destruição do vírus que estivesse causando um dano ao seu corpo físico. E ele acabar numa situação que nem aquela, né, pobre, desamparado, sem amigos, né, e morrer de doença cardíaca, de parada cardíaca, ou seja, né, um problema de coração. Então, essas descobertas que ele proporcionou para nós como microscópio universal, né, revolucionário, na época 60 mil vezes elevava o vírus para ser visível, né, que era algo inédito na época. Nós temos vídeo eletrônico hoje muito mais profundo, mas para a época isso foi algo muito importante, né? Ele estudava esse comportamento do micro-organismo em tempo real, sem precisar destruir ou matar. Bastava, né, como exigiam os métodos tradicionais, ele observar o comportamento deles para poder chegar ao aspecto da ressonância, ao aspecto daquela assinatura, o Morse, né, para poder bolar algo, criar algo, né, inventar algo que possibilitasse não ser um aspecto invasivo no corpo humano, né, causando dor, a recuperação difícil, ou algo mais simples, que seria um aspecto de uma frequência determinada dessa assinatura chamada espectral, né, na verdade, para poder destruir aquele vírus e trazer a possibilidade da homeostase orgânica individualmente para a pessoa, né? Porque Não, pode nós falar. sabemos que os micro-organismos são variados, né? Eles causam muitas das doenças, por exemplo, assim, alergia, artrite, por incrível que pareça, artrose, Sim. bronquite, distúrbio de sono, doença de pele, causa fobia, frieira, gripe, A prisão de própria ventre, depressão, síndrome do pânico, o estresse, problema né? cardíaco, resfriado também, síndrome, pânico, que a minha avó falou, e tantas outras doenças, né, que Sim. são causadas. Mas Então, que as pessoas, de um modo geral, não faz ideia, né? faz, Porque isso não é propagado, né? A forma com que realmente tudo isso ocorre, da onde vem tudo isso. mas por que que isso ocorre? Porque, apesar de todos os relatos, de todos os experimentos que ele fez, todo o sucesso que ele teve, do grande interesse inicial
Ora, foi uma novidade, né? Nunca foram aceitas para a comunidade científica. Primeiro, não se interessaram em pesquisar cientificamente. As ideias deles foi abandonada, porque não havia uma validação científica para o tratamento proposto por ele. E ele passou a vida toda dele, segundo a história dele, enfrentando resistência e ceticismo, até chegar à sua morte. Isso é triste, né? Porque como ele conseguiu criar dispositivos que emitissem frequências específicas, ou seja, ondas eletromagnéticas de alta frequência para atingir o microorganismo, deveria a ciência investigar a fundo para os cientistas que nós temos no planeta Terra e chegar à conclusão, realmente funciona. Vamos auxiliar a humanidade a recuperar sua saúde, a ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? E não deixar a pessoa navegando, né, sem saber para onde ir. A busca, olha aqui, vai lá que você vai encontrar cura, vai ali que você vai encontrar cura, fica correndo para um lado e para o outro. Né? Não estou falando da medicina, estou falando de pessoas que prometem algo que não podem cumprir, né? Nesse sentido. Então, essa terapia de frequência rápida teve um impacto na medicina alternativa, com certeza. A gente fala medicina alternativa, fala terapia integrativa, né? E deu origem a essa terapia Rife, que, como nós temos o aparelho, ele transmite frequências ao corpo, buscando eliminar os patógenos que causam aquela distorção frequencial dentro do corpo humano. Restaura principalmente o equilíbrio energético, que é mais importante, né? Então, medicina alternativa, vou falar assim, terapia alternativa integrativa, ela pode ser tratada até infecções, desinfecções, até doenças mesmo crônicas, podendo chegar a obter o sucesso. Porque quando chega a aspecto crônico, como exemplo, sou formado em medicina chinesa, né, com especialização em acupuntura. E se sabe que a acupuntura tem um limite de atuação. Quando chega a doença se estabelecer como crônica, está num aprofundamento determinado dentro do corpo humano, ela não consegue atingir com tanta intensidade. Então, ele causa alívio, mas não chega a cura. Já a frequência REF, não, ela consegue chegar a esse padrão. Então, isso é importante. Porque é interno, né? Ela mergulha internamente, né? Em todos as frequências. Percorre, né? Na verdade, eu vejo assim, que nós temos dentro do nosso corpo, nós chamamos de linhas axiatonais. Axiatonais, então, entre frequência, que temos as linhas do 12 meridianos de acupuntura, nosso corpo, que estão associadas a essas linhas axiatonais que têm conotação com as linhas celestiais, né? Como se fala assim, energias celestes, fala assim, em medicina chinesa, energia celeste significa energia terrestre. Então, essas linhas axiatonais se conectam com essas linhas celestes e propiciam, dentro do padrão da vibração e do som, a cura, porque ela interage dentro do corpo humano. Então, essa radiação, a Rife, a energia Rife, ela consegue penetrar dentro desse processo. Então, ele amplia a possibilidade de obter algo positivo no corpo físico. Né? Importante falar. Sim. Nós que trabalhamos com isso, a gente já viu tanta coisa maravilhosa, né? Que a gente sempre quer trazer isso para mais pessoas, para as pessoas conhecerem mais. A gente estava conversando antes, né? As pessoas conhecem muito as frequências para dormir, mas ela é muito mais do que isso, né? E a gente tenta, aqui no canal, trazer pessoas ilustres como vocês para explicar um pouquinho mais desse trabalho. A gente também trabalha com isso, mas, assim, sem comparação, né? O Marcos explicando com todos esses detalhes, é uma honra para a gente também saber que tem alguém que se dedica tanto, né? E a gente está aqui para honrar, né? Essas pessoas que vieram antes da gente, que não foram reconhecidas, né? E a gente espera dar continuidade a esse trabalho, que é tão maravilhoso e é tão incrível.
Às vezes, quando eu comecei, né, a estudar sobre isso, eu falava, não é possível, é muito surreal. E às vezes as pessoas não acreditam, né? E aí, quando você começa a ter os efeitos, você fala, nossa, é verdade, isso existe realmente, né? E é maravilhoso, né? De todos os trabalhos que vocês já fizeram, que a gente também já fez, a gente tem um histórico aqui, e escutar todos esses detalhes, essa riqueza de detalhes que o Marcos está passando para a gente com tanto carinho, né? A gente só tem a agradecer, né, por tanto conhecimento e tanto estudo, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder transmitir alguma coisa que possa auxiliar as pessoas, né? Porque o desconhecimento é o inimigo, né, da pessoa ter sucesso em determinados comportamentos, né, voltados a, estou com um problema de saúde, eu preciso achar algo que me ajude, né? Um deles é a frequência Reiki, né? É possível, né? Muito embora haja essa falta de reconhecimento oficial, porque não é reconhecido pela medicina convencional, né? Mas faltam esses estudos clínicos mais robustos para comprovar sua eficácia. Mas nós fazemos esses estudos porque nós temos alguns aparelhos específicos. Por exemplo, nós temos o aparelho de ressonância que mede, né, também dentro do processo de energia, né, com frequências também, o estado atual da pessoa na matéria física, como é que ela está, atuando em todo nível. E é a chamada bioeletrografia. A bioeletrografia, ela possibilita mostrar em cada sistema como o sistema orgânico está se comportando em forma de energia. Então dá para você reproduzir isso até mesmo a nível de chakra, né? Dentro de um padrão de, de uma análise que nós fazemos, né? Para poder mostrar para a pessoa como é que está. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está com um problema de energia, de baixa energia na região do coração, por exemplo. Então, com a recomendação, procura um médico, faz um exame específico no seu coração, mas eu não tenho nada. Você pode fazer sem compromisso nenhum? Vai e faz. Aí passa um tempo, a pessoa volta e fala, olha, eu fiz, o médico falou que eu estou com um problema na artéria, que está entupida, que isso, que aquilo. Dá tempo para você corrigir ainda. Você pode fazer um tratamento alternativo através da homeopatia, através dos remédios fitoterápicos, ou pode... Biomagnetismo. Biomagnetismo pode também fazer pelo método homeopático. A escolha é sua individual, né? Como você quiser fazer, pode fazer os dois também, independente, né? Como você quiser. Mas nós não podemos prometer. Você fazendo o que nós estamos falando, você vai se curar. Não podemos fazer isso. Mesmo porque envolve o lado dedicação da pessoa, Isso, né? também. E a gente, pela experiência, a gente sabe, né? Para realmente ser a coisa completa 100%, né? A gente faz o nosso papel, né? Que é o semear, que aquilo realmente funciona e é bom. Mas aí vem a parte prática, né? Que é da pessoa, para realmente ter o cumprimento exato, né? Correto, em cima, dentro de tudo que é necessário para se obter realmente um sucesso pleno, né? Êxito pleno para sua restauração e sua recuperação e tudo mais, né? Mas nem o médico pode dar, né, a certeza de cura, né? Então, assim, é um trabalho que é feito pelos profissionais, tanto da medicina tradicional como a gente que trabalha com a integrativa, né? É em conjunto, né? Em harmonia. Não tem por que ter uma rivalidade, né? A gente está aqui para agregar, né? E as frequências, elas são incríveis. Você estava falando aí sobre a bioeletrografia. Eu fiz um curso de bioeletrografia em 2017, se não me engano. E eu fiquei muito encantada, porque é muito incrível. E já fica o convite aqui, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Mais profundamente sobre esse assunto, porque é tão vasto, né? A gente vai começando a puxar o assunto e vai aparecendo mais informações que a gente vai lembrando de casos, né?
E assim, eu fiquei muito encantada. O que me desanimou na bioeletrografia foi o aparelho da gente precisar revelar a foto, Aham. não é? Mas Nós assim, temos ele também. A gente realiza sim, esse, sim, né, esses exames assim, é maravilhoso. mas é É um pouquinho, maravilhoso. sim. Eu fiz e eu fiquei muito encantada. Assim, tem muita coisa envolvida, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar, e assim, a gente começa a falar, e aí vem outra informação que a gente também quer aprofundar um pouquinho mais, né? Assim, a gente fica muito encantada com isso, porque a gente vê os resultados, então é tão gratificante, né? Então, é o que a gente estava falando antes, em relação a quem veio antes da gente, né? Imagina para eles a emoção que foi quando eles começaram as pesquisas e tiveram resultados, né? Se para a gente é assim agora, imagina para eles, né? Sim, muito, né? Tremendo. E, Sim. de uma certa forma, eles podem, né? Devem estar curtindo, né? Do alto, felizes por saber que existem almas, né? Sim. Semelhantes como eles, que têm essa vontade, esse espírito de querer que outros, né? Que todo mundo pudesse, né? Na verdade, experimentar, vivenciar e sentir na própria pele, né? Para ter Sim. essa alegria, né, de poder saber que pode se recuperar a vida, a saúde, né, em todos os sentidos, de uma forma diferenciada, suave, né, sem ser agressivo para o próprio organismo, né, enfim, isso é muito maravilhoso. E eu não vejo, antigamente eu via só como um sonho, sabe? Assim, mas eu ainda tenho muita esperança, né? Assim como você mesmo há pouco teve a oportunidade de conhecer, né? E o método mesmo Kovacic, né? Que é uma terapia também, mas que passou por esses processos, como o Marcos estava descrevendo aqui, do Dr. Reif. Enfim, né? Mas o que é lindo é isso, é ter pessoas que podem continuar irradiando essa luz deles, né? Para poder continuar o trabalho e, quem sabe, um dia chegar naquele nível que eles sonharam e que hoje a gente alimenta este sonho com esperança de que tudo isso pode se tornar mesmo a medicina do futuro, né? Porque é a medicina de luz. É assim, nós somos convictos disso, né? Não temos dúvida Bem, de que tudo isso faz parte de uma nova medicina, né? Medicina que ainda está por vir, como muitos ensinamentos que a gente já, né, da própria fraternidade branca, né, que a gente pratica há tantos anos e a gente era aquele punhadinho só de gente, né? E hoje a gente está vendo que, né, já está mais abrangente, mais pessoas assim, ainda não está naquele nível que com certeza os mestres sonham que esteja, mas já aumentou, já não somos mais meia dúzia, sete elementos, né? Dentro de uma sala estudando, decretando e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso, sabe, faz parte do novo, da nova terra, da nova humanidade, não só uma nova humanidade que esteja por nascer, ou as nossas crianças e jovens, mas até mesmo a nossa reformação, né? Nossa reforma, nossa reformulação em todos os níveis assim de consciência, com a oportunidade de vivenciar, não só de acreditar, mas de poder estar amanhã praticando, né, com todos aqueles novos que estão também despertando e surgindo. Então, eu acho que vale a pena, né, o trabalho de todos nós, o de vocês, de ter essa disponibilidade, né, de ter essa abertura, sabe, de convidar pessoas que possa vir trazer uma nova mensagem, né? Na verdade, trazer esse novo, mesmo
que ele seja futuro, né? Ainda um pouco futuro para se tornar realidade, mas que vale a pena. É criar um novo padrão, uma nova mentalidade, né, acerca Sim, de tudo isso que está acontecendo. O despertamento da consciência, na para verdade. fazer ressoar, É, né? Que é a ressonância. eu falo que a humanidade está dormindo um sono, mas um sono da inconsciência humana. Então, com esse despertamento da consciência para saber das realidades que o nosso Pai eterno possibilita que nós tenhamos alcance. Quando Sim, bate na nossa porta e fala, você quer? Fala, sim, pai, quero. Então eu te dou. Você bate na porta e fala, não, eu não acredito nisso, então você segue o seu caminho. Né? Assim, sim, infelizmente, é isso, nesse sentido. Mas Mas vocês então, sabem que é uma coisa que eu penso muito é que as pessoas olham para a gente que fala sobre as terapias, que exalta esse tipo de terapia, as pessoas acham que nós somos, a gente acredita em qualquer coisa. E eu sou muito cética, eu sou muito desconfiada. Eu preciso me convencer. Então, assim, ao contrário, né, do que as pessoas acham, nós somos os mais céticos. E a gente, a cada dia, a gente comprova que esse caminho é o melhor e é o mais saudável e é o, né, de conhecimento e de experimentos, né? Porque a gente está experimentando o tempo todo, né? Então, fica aqui registrado que eu sou super cética. E a cada dia eu fico mais feliz com, com tudo constatar, que eu né? vejo, né? Todos os resultados que a gente tem, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que todos nós temos esse tipo de ação, sabe? E esse ceticismo, porque a gente vai aonde? Na busca da pesquisa, do estudo, do experimento, para Sim, saber se é real, para depois a gente, né, exatamente. abrir, né, começar a colocar, né, Sim, justamente por conta de tornar-se convicto através daquilo que a gente mesmo experiencia, né? sim, Faz o sim. experimento para ver se realmente aquilo é real antes da gente propagar ou querer que alguém venha fazer uso, né, da coisa. Então não é só uma coisa no sentido, ai que divino, ai que maravilhoso, ai que lindo, e a gente sai querendo que Exatamente. todo mundo, né, beba daquela, né, Né? daquela experiência. Não, é com consciência, primeiramente, né? Sim, sim. Então, isso é muito importante. Fatique, né? A gente fez podcast com a Clarice e a história dela é maravilhosa, assim, né? Então, assim, ela é uma pessoa que vivenciou tudo isso e ela fala com propriedade. Então, a gente procura trazer aqui para o canal exatamente esses relatos, porque as pessoas acham, ah, não, isso está muito longe, isso está muito longe da realidade, e não está, né? A gente vivencia Exatamente. isso o tempo todo, né? Você que Sim, trabalha com várias técnicas também, vocês que dão palestras, inclusive vocês vão dar palestra agora, a gente vai colocar também nos stories para o pessoal conhecer. O Maestro Júnior, que veio aqui com tanto carinho também, a gente procura passar toda essa experiência que a gente já teve, né, para que as pessoas procurem isso, e não como uma coisa longe, uma coisa mística, mas como uma coisa real, né? sim, sem sensacionalismo, né? A verdade Não é? pura e real. Isso que é Sim, importante ser transmitido, né? Não tirar a pessoa daquele processo ilusório, né? sim, Mostrar algo irreal para tentar mostrar que aquilo é real. Então, você não sabe distinguir se é real ou se é irreal. Então, mais fácil levar a realidade à verdade. Isso aqui interessa. Não viver na ilusão, você vai seguir o caminho da ilusão. Então, esse é o processo do despertamento, é buscar a verdade. Né? Como o nosso grande mestre disse, né? Buscai a verdade e ela vos libertará. Exatamente exatamente. isso. Né? Sim, e é assim que tem que ser e deve ser, e para isso nós precisamos continuar.
tendo uma boa pitada de ceticismo, né? E continuar em busca dessa verdade para ela poder também vir e ser dita, né? Com toda essa certeza da gente. E quanto mais a gente busca isso, mais a gente confirma tudo que a gente está fazendo, o caminho que a gente está seguindo, Sim, né? que é de suma importância. Sim, é. E fica aqui o convite também para o pessoal acompanhar o canal da Val, né? Que é maravilhoso também. A gente está preparando várias coisas também para estar mais interessante ainda do que já é. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês não têm ideia de como a gente está feliz de estar com vocês hoje aqui. E a gente espera ter você mais vezes, né? Todos dois, né? Esse casal maravilhoso, né? Assim, eu fico repetindo isso, mas é porque é verdade, né? Não tem jeito, né? Não tem outra forma de expressar esse carinho, né? Que a Val sempre teve com a gente. Agora o Marcos também aqui. E venham sempre, e sempre com essa leveza que vocês têm, essa luz que vocês têm, que sempre traz aqui para o canal. Tá bom? Muito obrigada. Né? Eu acho que as pessoas vão aproveitar bastante e vão ver várias vezes esse podcast, porque são muitas informações, né? E para assimilar e com um caderninho aqui, ó, para anotar tudo, né? Porque tem muita coisa. Tem até filme, né? Como sugestão aí, então vai ser muito bom, né? Verdade. Eu vou procurar para ver. Tá bom? Sim, vale a pena. Vale a pena. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos, queridas. Bom, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, estamos à disposição. Beijos. Beijo.